Provérbios, capítulo 30, é um capítulo que foi escrito por Agur. Então, quem está acompanhando a série de Provérbios viu que nós lemos do capítulo 1 até o capítulo 29, e esses 29 capítulos que lemos até ontem foram escritos por Salomão. Agora estamos chegando no final de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. E o capítulo 30, você já visualiza no versículo 1 que são estas as palavras solenes de Agur, filho de Jaque. Então, o autor de Provérbios, capítulo 30, é Agur. E ele fala aqui: Deus não está comigo, Deus não está comigo, estou desamparado. 2. Sou mais animal do que gente, não tenho a inteligência que um ser humano deve ter. 3. Nunca aprendi a ser sábio e não conheço o Deus Santo. 4. Quem já sabe tudo a respeito do céu? Quem já pegou o vento com as mãos? Quem já embrulhou água num pano? Quem já marcou os limites da terra? Você sabe quem é ele e quem é o filho dele? Então, nesses primeiros 4 versículos, nós vemos que Agur é o autor do capítulo 30 de Provérbios. Nós vemos que Agur, ele era filho de Jaque. A Bíblia não fala quem era o Jaque, mas a versão da Almeida, Revista e Corrigida, fala que Agur era um oráculo. Oráculo eram pessoas cheias de sabedoria que eram procuradas para buscar respostas para situações muito difíceis. Então, Agur era um oráculo, ele era um sábio que era procurado pelas pessoas para dar respostas para problemas difíceis. Mas mesmo sendo um oráculo, ele escreve para nós que Deus não está comigo, Deus não está comigo, estou desamparado. Então, nesse versículo 1, nós lemos que mesmo uma pessoa muito inteligente pode sentir-se longe de Deus. Às vezes, você ora, você jejua, você busca a Deus e a impressão que tem é que Deus está longe de você. Ele escreveu no versículo 2 assim: Sou mais animal do que gente, não tenho inteligência que um ser humano deve ter. Ele está dizendo que ele sentia necessidade de comida, necessidade de bebida, necessidades que são pecaminosas. Ele está dizendo assim que ele sente muitas vontades na sua carne. E é assim que a grande maioria das pessoas se sente. Quando você lê a Bíblia fala: não cobiçarás, não terás inveja do teu próximo, não ficarás. Você deve perdoar o próximo, você deve cuidar das suas palavras e não fofocar e falar mal a respeito de ninguém. Você deve cuidar quando você olha para uma mulher que é atraente, que chama sua atenção, porque você deve manter os seus pensamentos puros. Mas quando você conversa com as pessoas, você percebe que todas as pessoas têm inclinação natural para essas coisas. Então, Agur está confessando que, apesar dele ser oráculo, uma pessoa que era procurada para dar respostas, ele era mais animal do que gente. Ninguém, por mais que seja um pastor, por mais que seja um líder espiritual, que seja famoso, é santo. O único que realmente é santo é Deus. O único que realmente é santo é o Deus Pai, que está lá no céu, o Deus Filho, que é Jesus Cristo, que veio em carne e morreu por nós, e por isso, porque ele realmente foi santo, que o sangue dele derramado na cruz nos dá salvação, e o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, que foi enviado e que mora em nós, sempre nos falando o que é correto e o que é errado. Portanto, nós, enquanto seres humanos, somos muito mais animais do que pessoas que têm inteligência para agir
conforme a inteligência. Você já passou por aquela situação em que você sabia que tinha que ficar quieto, mas você não conseguiu e você respondeu? Você já passou por aquela situação em que alguém pisou no seu pé e você sabe que deve perdoar, mas você não consegue? Então, é isso que Agur está dizendo. Deus não está comigo, Deus não está comigo, eu estou desamparado. Sou mais animal do que gente. Não tenho a inteligência que um ser humano deve ter. Então, o ser humano, o homem, a mulher, a pessoa, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso está escrito em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27. Então, nós fomos criados para sermos bondosos, sábios, prudentes, com discernimento, sendo fiéis e leais ao nosso casamento, tendo uma pessoa, não falando mal de ninguém, não cobiçando nada de ninguém. Deus nos criou perfeitos. Ele nos criou santos. Ele nos criou com inteligência para cumprir o bem. Mas, quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles passaram a ter o conhecimento a respeito do mal também. Então, o ser humano ficou conhecendo o bem e o mal. Então, ele tem duas opções. Ele pode ficar irado ou ele pode ficar com domínio próprio e perdoar aquele que lhe faz o mal. Mas o ser humano sempre se inclina mais para o lado animal. É mais fácil cobiçar, invejar, falar mal, criticar, desonrar, desrespeitar, desobedecer, do que fazer a vontade de Deus. E Agur sente isso na sua pele. Ele está dizendo aqui: as pessoas me consideram como um oráculo, como um homem sábio. Elas me procuram para eu dar respostas para os problemas difíceis delas. Elas me olham como se eu fosse um exemplo. Só que eu me sinto assim. Deus não está comigo. Deus não está comigo. Eu estou desamparado. Eu sou mais animal do que gente. Não tenho a inteligência que um ser humano deve ter. Então ele está dizendo: as minhas vontades são como a de qualquer outra pessoa. Eu sinto que sou mais animal do que uma pessoa que tem inteligência, um ser humano que tem razão, que estuda a palavra e que sabe o que deve ser feito. Ele fala no versículo 3: eu nunca aprendi a ser sábio e não conheço o Deus Santo. Quando ele fala eu nunca aprendi a ser sábio, ele quer dizer eu estou sempre me esforçando para praticar a sabedoria. As pessoas me veem como sábio em razão do que eu faço, mas eu nunca aprendi a ser sábio. É uma luta diária. E eu não conheço o Deus Santo. Quando ele fala eu não conheço o Deus Santo, ele quer dizer que eu não tenho aquela comunhão, aquela intimidade com Deus Santo. A Bíblia, quando usa essa palavra eu conheço, né, alguém, quando Deus fala assim, eu direi, eu não te conheço, Jesus está dizendo, eu vou dizer, não é porque ele não sabe qual é o seu nome, quem é você. Deus sabe todas as coisas, ele criou todas as pessoas. Mas ele quer dizer assim, eu não tenho intimidade com você. Lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 22, está escrito assim, que no dia em que Jesus voltar, muitos dirão, mas eu fiz obras no seu nome, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu falei em outras línguas. E Jesus disse, e eu direi para essas pessoas, eu não te conheço. Então Jesus está dizendo que não adianta a pessoa fazer todas essas coisas e ela cometer pecados escondidos. Então muitas pessoas se equivocam, elas pensam assim, eu estou cantando na igreja, eu estou pregando a palavra, eu estou orando pelos doentes, mas se você não perdoar ao seu inimigo, a falta de perdão ao seu inimigo é suficiente para que você não conheça Deus. Então ele fala aqui, nunca aprendi a ser sábio e não conheço o Deus Santo. Ele está dizendo, eu tenho alguns pecados.
eu não posso dizer que eu conheço o Deus Santo. Se eu conhecesse Deus de verdade, eu conseguiria derrotar algumas coisas que estão em mim ainda. Então Agur, ele está confessando que apesar dele ser uma liderança, ele tem pecados e ele vê e percebe os pecados dele. Aí ele vem e fala assim: quem já sabe tudo a respeito do céu? Ele está perguntando: será que tem alguém que sabe tudo a respeito do céu que possa chegar e falar para mim? Na época que Agur escreveu esse texto, Jesus ainda não tinha vindo na terra. Mas hoje, se Agur fosse vivo, ele poderia dizer assim: eu conheci Jesus encarnado, o homem Jesus, que desceu do céu e assumiu a forma humana e está aqui na terra. Ele sabe tudo a respeito do céu. Jesus veio como ser humano, como eu, como você, e ele disse: eu vim para falar a respeito do reino do meu Pai. Eu vim para falar a respeito do reino de Deus. Eu vim para explicar para vocês o reino. E Jesus, nos evangelhos, explicou para nós o reino, que existe um reino do céu, em que ele quer perdoar os pecados de todos e dar salvação para todas as pessoas que receberem Jesus. Mas Agur não conheceu Jesus. Ele viveu muitos anos antes. E ele fala: quem já sabe tudo a respeito do céu? A resposta aqui, essa é uma pergunta retórica. Pergunta retórica é uma pergunta que a pessoa já tem a resposta. A resposta é: ninguém tem esse conhecimento a respeito do céu. Mas ele fala: quem sabe tudo a respeito do céu? Quem já pegou o vento com as mãos? Aqui, ele também não viveu na época de Jesus. Mas se você abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 8, você verá que o vento bateu sobre o barco em que Jesus estava. E Jesus disse: acalma-te, vento, e aquieta-te, mar. E o vento obedeceu, e o mar obedeceu. A terceira pergunta: quem já embrulhou água num pano? Nós vemos que ninguém pode embrulhar a água, mas quando você lê os evangelhos, você vê que Jesus andou sobre as águas. Então, Jesus, ele consegue responder todas essas perguntas. Quem já marcou os limites da terra? A Bíblia fala que no Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, se do Senhor é a terra e a sua plenitude, quem marcou os limites da terra? O norte, o sul, o leste e o oeste é Deus. E a outra pergunta: você sabe quem é ele? Essa pergunta é mais difícil. Você sabe quem é ele? Ele está perguntando: será que alguém conhece Deus? Você sabe quem é ele? Hoje, depois que Jesus veio, nós podemos dizer: você sabe quem é ele? Ele é Jesus. E quem é o filho dele? Podemos dizer: você sabe quem é ele? Deus Pai é o que criou todas as coisas. E quem é o filho dele? O filho dele é Jesus. Então, Agur já tinha essas perguntas na época que ele escreveu, porque ele era um sábio. E só um sábio consegue perceber que ele próprio tem os seus pecados. Uma pessoa que é sábia admite que tem erros, admite que é fraca, admite que tem limites e que não sabemos tudo a respeito das coisas e só Deus é que sabe todas as coisas. Quando ele fala no versículo 1, Deus não está comigo, Deus não está comigo, o que ele está dizendo é que ele tem a impressão de que ele não sabe tudo. Estou desamparado, ou seja, tem coisas que eu não sei e eu não tenho resposta. E as pessoas ficam me procurando, mas eu não sou tudo aquilo que pensam que eu sou. Então, esses versículos 1 a 4 nos mostram um sábio revelando as suas fraquezas, reconhecendo os seus limites
E como aplicação na nossa vida, fica que quanto mais sábio nós vamos ficando, mais nós vamos percebendo o quanto nós somos fracos, falhos e totalmente dependentes de Deus. Nós somos verdadeiramente dependentes dele. Agora vem o versículo A, aproveitando aqui. Você já aceitou a Jesus? Talvez você esteja ouvindo essas palavras e você não recebeu Jesus no seu coração ainda. Nós temos aqui um homem sábio reconhecendo que ele depende de Deus. Quando você morrer, existe o céu e existe o inferno, a palavra de Deus revela isso. E a palavra de Deus está se cumprindo dia após dia, revelando que ela tem validade. Se você estudar os evangelhos e tudo que Jesus ensinou e disse, que nos últimos dias ocorreria uma grande multiplicação de ciência e as pessoas começariam a ficar frias umas com as outras cada vez mais e mais, que os filhos começariam a desrespeitar e desobedecer aos seus pais, e que os seres humanos começariam a ficar cada vez mais e mais egoístas e preocupados apenas com seus próprios interesses, sem nenhum tipo de afeto e de amor. Quando Jesus disse isso, o mundo ainda era diferente. As pessoas olhavam e poderiam dizer: "Ah, isso não vai acontecer." Mas tudo que Jesus disse começou a ocorrer e ele falou assim: "Vocês vão ouvir falar a respeito de guerras e de rumores de guerras." Nós estamos em um tempo em que está havendo guerra entre Israel e o Irã. A Coreia do Norte fica o tempo todo pensando em silêncio, em atacar outros países. Você tem a China querendo atacar Taiwan e não aceita a independência de Taiwan. Você tem toda a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E você fica o tempo todo ouvindo de guerras e nunca existe paz. Então, tudo que Jesus disse, ele disse, vai ser assim, mas haverá um julgamento final. Haverá um tempo em que essas coisas vão acabar. E eu farei um julgamento entre as pessoas que vão até o céu e as que não vão para o céu. E qual é o julgamento? O julgamento é que Jesus veio e morreu para dar a salvação para todo mundo. Mas algumas pessoas não creem que ele é o Filho de Deus. E lá em João, Jesus explicou para Nicodemos o seguinte: aquele que crê no Filho é salvo. Salvo do quê? Do pecado e da morte eterna. Vai para o céu. E aquele que não crê no Filho, não crê em Jesus, já está condenado. Por quê? Porque ele não acreditou que Jesus é o Filho de Deus e ele não consegue acessar Deus. Então ele está condenado a não entrar no céu porque não pegou o ingresso. O ingresso é aceitar a Jesus. Então a pergunta que eu faço aqui para você é se você já aceitou a Jesus. Essas coisas que eu acabei de falar estão escritas no Evangelho de Mateus. Se você quiser ler onde que Jesus anuncia o que essas coisas que aconteceriam nos últimos dias, leia Mateus capítulo 24. E se você quiser saber onde está escrito que você precisa aceitar a Jesus e que quem crê nele vai até o céu e quem não crê está condenado, leia João capítulo 3, versículos 16 até o 20. Lá está escrito que ele veio para morrer por todos e dar a salvação a todos. Mas quem não crê no Filho de Deus já está condenado, porque o Filho foi enviado verdadeiramente por Deus. E se você quer ter esse ingresso para estar com Deus, para morar no céu, você pode crer que Jesus é o Filho de Deus, que ele foi enviado por Deus e aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E pedir para escrever o seu nome no livro da vida, que é um livro que fica lá no céu. Esse livro da vida você pode encontrar em Apocalipse, capítulo 20, lá no final.
no versículo 15, você lê Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no capítulo 20, você vai ver o livro da vida, que o livro da vida é onde estão os nomes dos que receberam Jesus e têm ingresso no céu. E você pede para ter o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai morar em você. Quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Trindade. Deus, ele é Deus Pai que fica no céu, ele é Deus Filho que veio na terra e assumiu a carne e morreu por nós para derramar o seu sangue e nos limpar dos nossos pecados, nos justificar dos nossos pecados. Vamos entender uma coisa que algumas pessoas não entendem. Quando Jesus morreu e derramou sangue na cruz, significa que toda vez que eu peco e eu peço perdão com arrependimento, não porque eu pequei de maneira intencional, mas porque eu falei uma palavra, xinguei alguém, olhei e cobicei, mas eu me arrependo, não era para eu ter feito, não era para eu ter olhado aquilo, não era para eu ter cobiçado, você é justificado do pecado. Todos os dias, até morrer, eu e você vamos continuar sendo pecadores. Todos nós nascemos no pecado. Mas quando eu olho para alguma coisa e eu cobiço, quando eu olho para alguém com uma intenção que é impura, sem querer, então eu vejo o pecado em mim e eu peço, Senhor, me perdoa. Aquilo significa, passa o teu sangue e me justifica, porque eu sou pecador. E o sangue de Jesus, ele tem poder de limpar a nossa vida, de justificar os nossos pecados todas as vezes que nós erramos sem ser de forma intencional. Se eu, de forma intencional, vou lá atrás de uma mulher que é casada para ver se adultero com ela, e se eu convenço ela e ela aceita e eu adultero com ela, e faço isso de forma intencional, então eu já estou pisando no sangue de Jesus. Eu estou dizendo, não me importa o sangue de Jesus, eu não quero saber disso. Mas, se eu caio porque disse uma palavra ou tive uma fraqueza, não consegui ter o domínio sobre isso e não fiz de forma intencional, projetada, então eu recebo a justificação dos pecados. Uma pessoa que faz isso intencionalmente pode receber o perdão depois? Pode. Se ela se arrepender e disser, Deus, eu fiz isso de maneira intencional, eu fiz de propósito, quando eu fiz eu estava com a minha cabeça pensando com raiva de Deus, ou eu fiz para provar para mim mesmo que eu podia, mas agora eu me arrependo verdadeiramente. Quando você se arrepende verdadeiramente e confessa os seus pecados, o sangue de Jesus te limpa do pecado. Então, é sobre isso. Jesus é aquele que nos limpa do pecado. Limpar significa que ele justifica o nosso pecado quando erramos e nos arrependemos verdadeiramente. Se você quer esse ingresso, você deve crer que Jesus é o Filho de Deus e deve aceitar a Jesus. E aceitar a Jesus é fazer uma oração em que você confessa a Ele. Você quer aceitar a Jesus? Então faça essa oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Amém. Com essa oração você recebeu Jesus como seu Senhor. Então agora você não é mais o dono da sua vida, o Senhor da sua vida é Jesus. Então você deve entrar em uma igreja e começar a conviver com pessoas que pregam essa fé e buscar o batismo nas águas. O batismo nas águas está em João, capítulo 3, versículo 5. Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito para ser salvo. Nascer da água quer dizer ser batizado nas águas. Quando você é batizado nas águas, pela sua vontade própria, não aquele batismo que os pais levaram você quando você era criança
porque aquele batismo você não tinha consciência e não tinha vontade própria. Mas o batismo que é feito quando você tem a sua vontade própria e você mesmo decide que quer entregar a sua vida para Deus, você vai lá e se batiza de corpo todo, você deixa os pecados nas águas, você sai lavado e com a decisão: agora eu quero seguir a Jesus. Então agora ele é o teu Senhor e o teu Salvador. Quer dizer que você recebe o sangue de Jesus para justificar todos os seus pecados. E toda vez que você errar, cair e tropeçar e se arrepender, esse sangue vai te lavar e te limpar. O teu nome foi escrito no livro da vida porque você pediu isso, e o Espírito Santo entrou em você agora. E agora, quando você estiver no seu dia a dia, vai ter momentos em que você vai sentir que não está certo fazer alguma coisa. É o Espírito Santo te dizendo: não faça isso, porque isso não está correto. Agora você, depois de ser batizado nas águas, deve participar da ceia. Jesus, antes de morrer, celebrou a última ceia. Ele partiu um pão e ele disse: esse pão é o meu corpo que é partido por vocês. E ele disse depois, dando um cálice, dizendo assim: esse fruto da vide é o meu sangue que é derramado por vocês. E Jesus disse: façam isso em memória de mim. Todas as vezes que nós participamos da ceia, comemos o pão e bebemos o suco de uva no cálice, nós celebramos a morte de Jesus. E celebramos porque com a morte dele, nós recebemos a salvação e o ingresso para morarmos no céu. E ao mesmo tempo, nós fazemos um memorial da morte dele e anunciamos que ele voltará e um dia vamos estar para sempre com ele. Agora prosseguindo, versículo 5. Tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Veja que o versículo 5 fala: tudo o que Deus diz é verdade. Quando você lê a palavra, onde é que Deus fala com a gente? Ele fala com a gente pela Bíblia. Então tudo o que Deus diz, tudo que está na Bíblia é a verdade. Não confie em nenhuma outra palavra, só a Bíblia, só a Escritura é a palavra de Deus. Tem pessoas que colocam outros livros, tem religiões que acrescentam outras palavras. Nenhuma outra palavra que não seja a Bíblia tem valor como palavra de Deus, a não ser que esse livro diga tudo o que está escrito dentro da Bíblia. Qualquer palavra, frase ou escrito fora, sem fundamento na Bíblia, não é palavra de Deus. Então tudo que Deus diz é verdade. Tudo que está na Bíblia, somente na Escritura, é a verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram sua proteção. Deus, ele é como um escudo. Ele é aquele que vai na sua frente. Ele é aquele que te protege quando você procura a proteção dele. Você precisa querer a proteção dele. Tem pessoas que não querem. Tem pessoas que querem fazer a sua própria vontade. E cada pessoa é livre para fazer o que quiser. Deus não obriga ninguém a segui-lo. Assim como Deus criou Adão e Eva e os colocou lá no Jardim do Éden e deu a eles o livre-arbítrio, você é livre para tomar a decisão a respeito de onde você quer estar, se no céu ou no inferno. Por isso que você precisa pedir para escrever o seu nome no livro da vida, porque haverá pessoas que não querem isso, elas querem fazer o que elas querem. E lá em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que quem não teve o nome achado no livro da vida será julgado pelo livro das obras. Por que Jesus vai julgar as pessoas pelo livro das obras? Para mostrar tudo que a pessoa fez, que aquelas obras não tiveram a justificação pelo sangue de Jesus e que a pessoa não quis isso. E é por isso que ela vai para o inferno. Não porque Deus está colocando a pessoa no inferno,
mas porque ela própria escolheu ir para o inferno, porque ela decidiu não entrar pela porta e pegar o ingresso, que é Jesus, para entrar no céu. Agora o versículo 6. Nunca declare que Deus disse alguma coisa que de fato ele não disse. Se você fizer isso, ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Então, não fale. Existem pessoas que dizem que são profetas de Deus, que estão tendo uma visão, que Deus disse para ela falar para outra pessoa isso ou aquilo. Nunca brinque com Deus. Se você fizer isso, Deus vai te corrigir e vai mostrar que você é mentiroso. Ele vai fazer com que aquilo que você disse, aquilo que você falou em nome de Deus não vai acontecer. E você vai ser visto como mentiroso. 7. Eu te peço a Deus que me dês duas coisas antes de eu morrer. 8. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. 9. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Então aqui, nos versículos 7, 8 e 9, o Agur pede que Deus o livre de mentir. O que ele está dizendo? Que Deus, vamos lembrar, Agur era um sábio, ele era um oráculo, ele era procurado pelas pessoas para dar respostas para problemas difíceis. E ele era consultado porque acreditavam que ele tinha comunhão com Deus. Então, quando ele fala, não me deixes mentir, ele está dizendo assim, Deus, quando eu estiver aqui julgando as pessoas e falando as coisas no seu nome, não me deixe errar para falar alguma coisa fora da tua vontade. Essa você percebe que Agur tem um senso de responsabilidade muito grande enquanto um homem de Deus. Existem pastores, pessoas que vão falando as coisas sem esse comprometimento. Ele estava tão preocupado que ele pede a Deus, não me deixes mentir. E a segunda coisa, eu não quero ser nem rico nem pobre. Se eu ficar muito rico, eu posso ficar arrogante e negar o Senhor. E se eu ficar muito pobre, eu posso roubar e envergonhar o nome de Deus. Então ele pede no versículo 8, ali na parte final, dá-me somente o alimento que preciso para viver. Então ele pede, me dá o que eu preciso. Então eu não vou ficar nem arrogante e nem vou envergonhar o seu nome roubando alguém. Versículo 10. Nunca fale mal de um empregado ao patrão dele, para que você não seja amaldiçoado, nem sofra por isso. Então, não fale mal de ninguém. Versículo 11. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e são ingratas com a própria mãe. O versículo 11 está dizendo para nós: existe uma geração de pessoas ruins, de pessoas que não são gratas aos seus pais, que amaldiçoam o próprio pai e a própria mãe. O versículo 12, há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada. Ele está dizendo, há uma geração, um grupo de pessoas que acha que é honesto, verdadeiro, que é justo, mas são pessoas que ainda estão sujas. E existem pessoas assim dentro das igrejas, pessoas que pensam que podem apontar o dedo para outras pessoas, acusando elas dos seus pecados. Quando elas fazem isso, apontar o dedo para as outras pessoas, julgando que são mais puras, elas estão sendo impuras e estão condenando pessoas que Deus quer salvar. Versículo 13. Há pessoas que são tão orgulhosas que olham os outros com desprezo. Então, o versículo 13 fala que existe uma geração de pessoas que acham que são melhores do que outras. E o versículo 14. Há pessoas que ganham a vida explorando sem dó nem piedade os pobres e os necessitados. Ele está dizendo que há pessoas que não estão nem aí com os pobres. Aqui no versículo 14, podemos incluir políticos, juízes, autoridades que aceitam suborno, corrupção. Eles não querem saber se o desvio de verba pública vai gerar menos remédios,
que vão faltar nos postos de saúde, menos livros didáticos que vão faltar nas escolas. Eles não estão nem aí. Então, o versículo 11 até o versículo 14, que está aí na tela, são 4 gerações. Existem 4 tipos de gerações de pessoas. O versículo 11 até o 12, o 13 e o 14 falam: você não deve ficar impressionado que existem pessoas que amaldiçoam os próprios pais. Não deve ficar impressionado que tem pessoas que acham que são puras e que condenam você, querendo apontar o dedo para você. Não deve ficar impressionado se alguém olha para você de cima a baixo, com aquele orgulho, desprezando você. E também não deve ficar impressionado de saber que existem políticos e juízes e outras pessoas que exploram os pobres, enganam os pobres, porque o mundo é assim. Existem essas pessoas, existe esse tipo de gente. Nós estamos na Terra e essas gerações de pessoas existem, pessoas más, pessoas ruins, mas elas existem e nós temos que entender que elas existem e estão aqui na Terra. Agora o versículo 15. A sanguessuga tem 2 filhas e as 2 se chamam Me dá, me dá. Então o versículo 15 está dizendo: existem pessoas que são como sanguessugas. Aquelas pessoas que elas só sabem pedir e elas encostam nas pessoas que trabalham, que se dedicam e que se esforçam. O versículo 15 está dizendo: você tem que cortar, tirar do seu círculo de relacionamento pessoas que só ficam te pedindo. Se a pessoa não trabalha, se a pessoa não se dedica, se a pessoa é preguiçosa, você precisa cortar esse relacionamento. E o versículo 15 traz uma orientação. Nós não podemos ser sanguessugas. Nós precisamos cumprir o nosso papel e precisamos educar os nossos filhos e as pessoas ao nosso redor para que sejam dedicados e que sejam disciplinados e façam o melhor que podem todos os dias. Todo o livro de Provérbios fala sobre isso. Provérbios capítulo 12 fala que nós temos que ter disciplina. Provérbios capítulo 16 fala que nós temos que consagrar os planos ao Senhor. Provérbios capítulo 6 fala do versículo 6 até o 11 que não podemos ser preguiçosos, mas precisamos ser diligentes. Nesse capítulo 30, alguns versículos adiante que nós vamos ler ainda hoje, falam a respeito do trabalho. Nós vamos ler daqui a pouco. Aí na segunda parte do versículo 15, há 4 coisas que nunca estão satisfeitas. 16, o mundo dos mortos, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa sempre de chuva e o fogo de um incêndio. Então aqui ele está dizendo que o mundo dos mortos sempre está pronto para receber mais alguém. Se você não vigiar e não cuidar bem da sua vida, você pode vir a morrer antes do tempo. Não brinque com a sua vida. A sepultura pode vir para você antes do tempo em razão da sua tolice. A mulher sem filhos fala da mulher estéril, a mulher em que você coloca semente, mas ela nunca gera. Isso aqui está falando que nunca estão satisfeitas, a terra seca que precisa sempre de chuva e o fogo de um incêndio. Você sabe que a terra seca, você coloca água e mais água e mais água e ela nunca fica satisfeita. Você pega o fogo de um incêndio, enquanto tiver coisas para queimar, o fogo vai queimando e queimando e queimando. Ele está dizendo que existem negócios, existem pessoas que por mais que você invista, elas nunca vão produzir resultado. Existem pessoas que nunca estão contentes, nunca estão satisfeitas. Então você precisa ficar longe dessas pessoas. Versículo 17. Quem caçoa do seu pai ou despreza sua mãe, quando ela fica velha, será comido pelos urubus ou terá os olhos arrancados pelos corvos. Esse versículo quer dizer o seguinte: quem caçoa do seu pai ou despreza sua mãe quando ela fica velha, não ouve os conselhos dos seus pais,
será comido pelos urubus. Os urubus aqui são as pessoas de mau caráter. Então, as pessoas de mau caráter vão comer aquele que não ouve o conselho do pai e que despreza a mãe quando ela fica velha. Por quê? O pai e a mãe desejam o nosso bem. Dão conselhos bons. Se eu obedeço, eu escapo dos urubus. Se eu desobedeço, eu caio na conversa daquele que é vendedor de drogas, daquele que convida para a bebida, daquele que convida para a prostituição, para o adultério, daquele que convida para o suborno e para a corrupção. Todas essas pessoas são os urubus. Se você não escuta o seu pai e despreza sua mãe quando ela fica velha, você será comido pelos urubus. Em outras palavras, você vai ser influenciado, enganado e carregado por pessoas do mal. Ou terá os olhos arrancados pelos corvos. Ou você vai perder a visão a respeito do que é o certo. Ou seja, os corvos e os urubus são as pessoas más. Os corvos, eles roubam as sementes. Quando você está plantando um terreno, você coloca a semente, o corvo, ele vem voando e ele pega a semente e ele foge. Então, ele pega o que você tem de bom, os conselhos do seu pai e da sua mãe e leva você para longe deles. 18. Há 4 coisas misteriosas que eu não consigo entender. 19. A águia voando no céu, a cobra se arrastando nas pedras, o navio que encontra o seu caminho no mar e o amor entre um homem e uma mulher. O versículo 18 e 19 nos fala que nós não temos respostas para todas as coisas nessa vida. Nós somos limitados. Existem coisas que só Deus é que tem resposta. Quando você vê uma águia voando no céu, você deve pensar como que essa ave consegue voar tão alto e com tanta rapidez e tanta força. Isso é o mistério de Deus. Foi Deus que criou todas as coisas. Quando você vê uma cobra que não tem pés e ela consegue se rastejar tão rápido no meio das pedras, você pensa, como que ela não se machuca? Ela não machuca o ventre dela, porque a cobra não tem nada embaixo. Mas como que ela se arrasta? Se eu me arrastar nas pedras, eu vou ficar completamente arranhado. Mas a cobra ela se arrasta e ela se arrasta bem rápido e ela não se fere no meio das pedras. Se você olha para um navio no mar, no seu caminho, você pensa, como que um navio que tem tanto metal consegue ficar flutuando? E como que ele segue o caminho certo? E o amor entre homem e uma mulher, o que faz um homem ver alguma coisa numa mulher e dizer, eu amo essa mulher e quero me casar com ela? São mistérios da vida. São coisas ligadas à emoção, ao sentimento do homem pela mulher, da mulher pelo homem, que levam a um relacionamento que você não explica. Às vezes você pensa, esse homem não tem nada a ver com essa mulher, mas eles estão ali, porque alguma coisa os conectou, que você, na sua razão lógica, vai querer explicar e não vai entender. Então, o Agur está dizendo, tem coisas na vida que eu não tenho resposta. E ele colocou esses 4 só como um exemplo, para dizer assim, tem coisas que você não vai explicar. Versículo 20, uma esposa infiel age assim, ela comete adultério, toma um banho e depois diz, não fiz nada de errado. Então o versículo 20 está dizendo que a pessoa que é infiel é assim. Ela não tem nenhum remorso, ela não tem nenhum peso na consciência, ela faz a coisa errada e pensa que está tudo bem. Se você conhecer uma pessoa que descumpre um contrato, uma pessoa que desonra o marido ou a esposa, e ela fala assim, tá tudo certo, tome cuidado com essa pessoa. Ela pensa que fazer a coisa errada está tudo certo, está tudo bem. Versículo 21. Há 4 coisas que a terra não pode tolerar. 22. O escravo que se torna rei, o tolo que tem para comer tudo o que quer. 23. A mulher de mau gênio que arranja casamento e a escrava que toma o lugar da sua senhora. Então, aqui,
O Agur fala que tem coisas que as pessoas não aceitam na Terra. Uma pessoa que era um escravo, que se torna milionário, bilionário, que se torna um rei, que se torna uma pessoa destacada, reconhecida. As pessoas não aceitam, falam: como é que esse pobre aí conseguiu chegar a ter tanta riqueza assim? Uma segunda coisa, o tolo que tem para comer tudo o que quer. Às vezes aquela pessoa que você vê que não estudou, não fez nenhuma faculdade, de repente recebeu uma herança e é uma pessoa que vive embriagado, vive fazendo coisas erradas, mas tem as coisas na vida. Você fala: como é que essa pessoa aí tem tudo na vida? Versículo 23, a mulher de mau gênio que arranja casamento. Você olha e pensa: como que essa mulher se casou com esse homem tão bom, tão gentil, tão amável, que trata e dá tudo para ela, e tem outras mulheres que são boas e não conseguem casamento, e essa aí conseguiu. E a escrava que toma o lugar da sua senhora. Como que essa mulher era uma empregada, era uma escrava, e conseguiu receber a herança, ficou com tudo da sua senhora. Então, o versículo 21, o 23, o 22 e o 23 estão aqui para dizer que o mundo não é justo, que o mundo tem situações em que você vai olhar e se você ficar se comparando com alguém do lado e ficar com raiva porque a pessoa não merecia ter aquilo, você vai passar por situações assim. Então, o capítulo 30 está dizendo assim, no versículo 18 e 19: existem mistérios que você não consegue explicar. E o versículo 21, o 22 e o 23, existem coisas que são injustas, que não deveriam acontecer, mas que acontecem, porque nós estamos no mundo. E existem coisas que você não tem domínio, você não tem explicação. Você não consegue explicar por que que aquele homem casou com aquela mulher de mau gênio. Simplesmente ele viu alguma coisa nela e é uma coisa que você pode não aceitar, mas o mundo não é como você pensa que deveria ser. Versículo 24. No mundo há 4 animais que são pequenos, mas muito espertos. 25. As formigas que são fracas, mas ajuntam sua comida no verão. 26. Os coelhos selvagens, que também não são fortes, mas fazem suas casas nas pedras. 27. Os gafanhotos, que não têm rei, mas avançam em bandos. E 28. E as lagartixas, que qualquer um pode pegar com a mão, mas podem ser encontradas até nos palácios. Esse versículo 24 até o 28 nos fala para prestar atenção na natureza, que você não precisa ser o mais forte, você não precisa ser o mais inteligente, você não precisa ser a pessoa que tem todas as habilidades para conseguir vencer na vida. Ele está dizendo: prestem atenção, as formigas são fracas, elas são pequenas, mas elas ajuntam a sua comida no verão. Então ele está dizendo: aprenda uma lição. Se você aproveitar as oportunidades que a vida dá para você para colher e guardar pouco a pouco, você terá no futuro para que você possa se cuidar. Tem pessoas que, quando são muito jovens, gastam todo o dinheiro e não pensam em fazer investimentos, colocando isso numa aplicação terrena. Então, o que acontece? Elas acabam, no futuro, se arrependendo e pensando: por que eu gastei tudo que eu ganhei? As formigas, elas aproveitam o tempo do verão, que está favorável, e elas recolhem a sua comida, e quando chega o inverno, e elas são fracas, e elas não suportam o inverno, elas já estão com a comida estocada. Aí ele fala no 26, os coelhos selvagens, eles também não são fortes, mas eles fazem as suas casas nas pedras. Aonde você tem fundamentado a sua casa, os seus valores? Quem são os seus amigos? Você tem honrado os seus pais? Você tem cuidado da sua própria casa, da sua família? Então os coelhos, eles escolhem, vamos colocar aqui numa aplicação terrena. Escolha os seus amigos. Veja quais os valores que você respeita. Veja como você tem cuidado do seu corpo, da sua saúde. Veja se você tem obedecido a Deus e se preocupado com o reino de Deus, com a sua salvação no futuro.
Jesus contou uma parábola, a parábola do semeador. Está lá em Mateus, no capítulo 13. Ele falou que o semeador saiu para semear e ele jogou sementes em 4 terrenos. No primeiro, ele jogou a semente e vieram as aves e levaram. No segundo, a semente cresceu no meio das pedras. Cresceu um pouco, mas as pedras mataram. O terceiro ele jogou, mas cresceu entre os espinhos, e os espinhos sufocaram. E no quarto ele jogou em terra boa, e a terra deu 30 e 60 e 100. Então, quando Jesus contou essa parábola, essa história, em Mateus capítulo 13, ele estava dizendo que cada terreno é um tipo de pessoa. Então, tem aquela pessoa que ouve a palavra, mas ela deixa que a ave leve, que é esse versículo que nós lemos, que aquele que não escuta, o versículo 17, quem caçou do seu pai ou despreza sua mãe, quando ela fica velha, será comido pelos urubus, ou terá os seus olhos arrancados pelos corvos. As aves vêm e levam a semente. Aí depois, Jesus falou assim, tem aqueles que cresceram no meio das pedras. As pedras são as dificuldades da vida. A vida tem dificuldades, que são as pedras. A pessoa aceita a palavra de Deus, quando vem as pedras, as situações difíceis, ela desanima e ela larga a semente. Depois tem a que cresce entre os espinhos. Os espinhos são os desafios, as palavras ruins que as pessoas falam. Aquilo vai trazendo espinho para você. E existem aqueles que são terra boa, que dizem assim, eu não vou deixar nenhum urubu e nenhum corvo carregar a palavra de Deus de dentro de mim. Eu vou vencer os desafios, as pedras, e eu não vou deixar ninguém me sufocar. Talvez você esteja numa igreja em que existem espinhos, pessoas que estão te ferindo, te maltratando, então é tempo de você procurar um outro lugar para você seguir a Deus. Você nunca deve largar a rocha, que é Jesus. Versículo 26 fala isso, os coelhos selvagens, eles não são fortes, mas eles fazem as suas casas nas pedras. Construa sua casa espiritual em Jesus. Foque em Jesus, no reino de Deus, na sua vida espiritual. 27. Os gafanhotos que não têm rei, mas avançam em bandos. O 27 fala sobre a importância de manter relacionamentos com pessoas. Às vezes você está querendo desistir, mas quando você, e porque você está fraco, mas quando você se junta com uma pessoa que está mais forte, vocês dois podem vencer os desafios. Em Eclesiastes, lá no capítulo 4, está escrito no versículo 9, que aquele que anda sozinho pode tropeçar, mas se você se reúne com uma pessoa, se você tem alguém, os dois podem se aquecer, os dois podem resistir quando vem um terceiro para atacá-los, que os dois, quando um cai, o outro levanta o outro. Então os gafanhotos não têm rei, mas eles avançam em bandos. É importante ter relacionamentos. Nós falamos sobre isso quando lemos Provérbios capítulo 18. Provérbios 18:1 fala que aquele que anda sozinho é um egoísta, ele só quer saber na sua própria vontade. Mas aquele que se relaciona com as pessoas e valoriza as amizades e escolhe bem as amizades, pode avançar e pode ir muito mais longe. Versículo 28 fala que as lagartixas, que qualquer um pode pegar com a mão, mas podem ser encontradas até nos palácios. Você pode ser uma pessoa pequena, mas se você faz boas conexões e conversa com as pessoas que fazem parte dos palácios, ou seja, com as pessoas que têm mais condições econômicas, mais conhecimento, mais inteligência, você vai crescer, você vai estar ali entre eles e você vai ter proteção. Você escolhe os ambientes que você frequenta. Você pode ser uma lagartixa que fica no meio da sujeira, ou você pode ser uma lagartixa que escolhe viver dentro de um palácio. Então você escolhe os ambientes que você fica. Você pode escolher ficar no meio de uma balada, bebendo, usando drogas, se prostituindo, ou você pode escolher estar como príncipe ou como uma princesa na casa de Deus, recebendo a coroa de Deus, o Espírito Santo, os dons espirituais, a graça de Jesus, as bênçãos de Deus. Você escolhe
o ambiente que você fica. Versículo 29. Há 4 seres vivos que quando caminham causam olhares de admiração. 30. O leão, o mais forte de todos os animais que não tem medo de nada. 31. O bode, o galo que anda de peito erguido e um rei diante do seu povo. O 29 até o 31 fala a respeito mais uma vez para você olhar para a natureza, para você pegar qualidades para a sua vida. Ele está dizendo, veja o leão, ele é forte, ele é corajoso, ele não tem medo de nada. Por isso que ele põe medo nos seus adversários. Então ele está dizendo, você precisa ter coragem para que você possa, como um leão, para que você possa vencer os desafios. Depois ele fala o bode, ele tem força. Então ele fala, você precisa ser forte nos seus desafios no dia a dia. Depois ele fala o galo, que anda de peito erguido. Não importa o que aconteça, você precisa sempre lembrar, Deus está comigo. E andar com o peito erguido. Não com o peito erguido para ser arrogante ou orgulhoso, mas com o peito erguido para dizer, eu não vou desanimar. E depois um rei diante do seu povo. Quando o rei está na frente do seu povo, ele ganha confiança, ele vê que tem pessoas que estão apoiando ele. Ele fica confiante. Então ele está dizendo assim, fique confiante, Deus está com você. Tenha coragem, seja forte, ande de peito erguido, erga a sua cabeça, não desanime e tenha confiança. E o versículo 32. Se você tem sido bastante tolo para ser orgulhoso e planejar o mal, então pare e pense. 33. Bater o leite da manteiga, pancada no nariz faz sair sangue e provocar a raiva da briga. Então o 32 e o 33 falam, se você tem sido tolo e tem sido orgulhoso e tem planejado fazer o mal para alguém, então pense no que você vai fazer. Se você bate o leite, dá manteiga. Se você dá uma pancada no nariz, vai sair sangue. Se você provocar a raiva de alguém, vai dar briga. Então ele está dizendo, se você está sendo orgulhoso, pensando, vou provocar o fulano, o beltrano, vou xingar aquela pessoa, vou planejar o mal contra o outro e contra outra pessoa, você vai ter reveses. Quando você bate no leite, dá manteiga. Se você bate alguma coisa boa, dá uma coisa boa. Agora, se você faz uma coisa ruim, pancada no nariz, vai sair sangue, você vai sofrer a consequência. Se você provocar a raiva de alguém, você vai se envolver em uma briga. Então, tome cautela nas suas decisões. Essa é a mensagem de Provérbios 30. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos por esses ensinamentos, te agradecemos porque Jesus morreu por nós e nos deu a salvação. Te agradecemos porque o Senhor nos faz entender com esse texto que nós não devemos gastar a nossa mente, os nossos pensamentos querendo explicar coisas que não cabe a nós explicarmos. Existem maravilhas que foram criadas pelo Senhor e que nós só vamos descobrir na eternidade, quando o Senhor vai nos explicar as coisas. E existem coisas que são injustas nessa vida mesmo, e não cabe a nós querermos julgar essas injustiças, mas tão somente cuidar da nossa vida para não envolvermos-nos nelas e cuidarmos de não cairmos nessas injustiças. Pedimos que o Senhor também nos dê sabedoria para termos coragem como leão, para sermos fortes como bode, para andarmos com o peito erguido como o galo e para termos confiança como rei diante do seu povo, como nós lemos nessa palavra. Que nós possamos receber isso do Senhor e que nós possamos cuidar de quem se aproxima de nós. Afasta de nosso caminho as sanguessugas e a sepultura, a mulher estéril, a terra seca que nunca para de pedir água e o fogo que queima sem parar. Que essas pessoas saiam do nosso caminho e que nós possamos ser prósperos e receber amigos e pessoas que fazem parte do teu reino e que vão frutificar, que trazem semente, que cultivam a terra e que produzem a 30, a 60 e a 100 e que nós possamos receber o livramento de todo fogo que queima e que traz o mal. Dá-nos essas bênçãos e vitórias e abençoa cada um em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.